Bem, então o Bitcoin, hoje é a morte 452 do Bitcoin. O Bitcoin já morreu 452 vezes. Provavelmente nós podemos ter mais obituários e vamos ter mais obituários do Bitcoin. Então o Bitcoin ele sempre morre, mas ele morre no sentido de perder valor. Então ele tem um ciclo de baixa, ele perde valor, mas ele não perde os seus fundamentos. Então isso que é muito importante. Você tem que entender que nós vamos entrar numa janela de tempo que possivelmente os Estados Unidos ele pode entrar em recessão agora no segundo semestre. Então, se os Estados Unidos está com 70% de chances de entrar em recessão, isso significa que se ele de fato entrar, vai ser agora no segundo semestre desse ano, tá? Tanto é que algumas empresas, alguns brasileiros que eu conversei aqui nos Estados Unidos, eles falaram que algumas empresas já estão demitindo, né? E isso vai de contra aquelas plaquinhas de contrate-se das empresas menores. Então, o que é uma coisa que eu percebi? As empresas maiores, o desemprego começa nas empresas maiores e futuramente, né, mais para frente, se reflete nas empresas menores. Então, começa uma taxa de desemprego maior nas maiores empresas e termina essa taxa de desemprego, ela aumenta lá no final da ponta, no final da cauda, nas empresas de pequeno porte, que são as empresas agora que eu passo aí diariamente, eu vejo e que estão contratando, né? Então é normal a gente ver ainda bastante oportunidade de emprego em setores menores, em pequenas empresas, em microempresas, né? Mas nas empresas maiores, supostamente, o pessoal aqui já está falando que já estão demitindo bastante gente. Ou a promessa de demissão agora para o segundo semestre, né? E Fofolex, eu estava falando sobre o período que o BTC existe, né? Então o Bitcoin existe, ele começou a existir depois da queda da recessão econômica que aconteceu do crash do subprime americano lá, que aconteceu no setor imobiliário lá em 2007 para 2008, né? E aí eles usaram o afrouxamento quantitativo para, ao longo desses anos, a gente ver uma expansão econômica nos últimos 10 anos, até que em 2018 eles testaram novamente tentaram elevar a taxa de juros em 2018 e vocês viram o que aconteceu, né, de 2018 para 2019, aquela grande queda no BTC. Então, o que acontece? Na maior parte do tempo da existência do Bitcoin, a gente viu o Bitcoin existir em um período em que a taxa estava em 0,25. Se a gente pegar, então, aqui todos os anos, ele somente ficou em apertamento quantitativo lá em 2018 para 2019, que foi justamente nos 2 anos em que o BTC caiu. E agora, de novo, agora subindo com uma velocidade muito maior essas taxas, né? Então a gente nunca viu, por exemplo, o Bitcoin numa condição em que a taxa de juros americana estaria pagando 5,25%, tá? E eu espero que a gente não veja, tá? Mas do jeito que as coisas estão indo, me parece que a coisa vai evoluir para esse sentido, porque já aumentando 0,75 significa que está saindo, drenando liquidez do mercado, drenando dólares. Então, ninguém sabe, eu posso afirmar categoricamente para vocês isso, independente da análise gráfica, onde você identificou suportes antigos e tal, de fato, verdadeiramente, nenhum especialista sabe o que vai acontecer e qual o preço do fundo do BTC, pois o cenário que nós estamos vivendo ele é inédito. Nós tivemos uma pequena amostragem lá em 2018, com a queda do BTC, que o BTC caiu 80%, mas com todo o conjunto da obra e com a força que as taxas de juros estão subindo e o freio que eles precisam fazer, ao mesmo tempo que eles estão numa situação em que eles não podem mais fazer eles não podem, ao mesmo tempo que eles não querem ter inflação alta, eles também não querem ter recessão. Então, eles não podem elevar a taxa de juros e nem baixar a taxa de juros, porque eles precisam primariamente controlar a inflação. Ao mesmo tempo, eles não podem subir demais a taxa de juros, né? Pois isso aí traria uma recessão extremamente fodida e faria com que vários investidores do mundo todo corressem para o dólar cada vez mais, o dólar em alta infinita. Então, por enquanto, gente, o cenário, apesar do gráfico mostrar uma barra de volume de formação de fundo semanal, eu ainda não acho que nós vamos entrar em tendência de alta
a qualquer momento. Eu acho ainda que a gente vai entrar e desenvolver a fase de capitulação, tá? Então, acho que ainda estamos entrando na fase de capitulação e vamos desenvolver a fase de capitulação. E a fase de capitulação é aquela janela do tempo que eu digo, que é aquela janela que o mercado vai te dar de oportunidade de ficar, sei lá, comprando barato durante 2 anos, por aí, ou até final de 2023, né? Eu chuto que a gente vai ter uma janela de tempo de compra de preço barato do Bitcoin até 2023. E o BTC, por exemplo, no gráfico aqui, ó, quando ele parar de cair, né? O que eu quero ver, tá? No gráfico, primeiro no gráfico de 4 horas, porque primeiro as coisas têm que evoluir no gráfico de 4 horas para que depois evolua para o gráfico diário, para que depois consiga evoluir no gráfico de 3 dias e depois no gráfico de 3 dias o gráfico semanal, tá? Então vamos lá. Atualmente, como é que tá a situação aqui do BTC? Então o que acontece? Nós temos topos e fundos descendentes no gráfico de 4 horas. Era isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Em nenhum momento no gráfico de 4 horas a gente conseguiu romper o topo anterior. Onde é que está o topo anterior? Deixa eu só ver se está funcionando aí agora. Perdão, tá, pessoal? Ó, em nenhum momento a gente conseguiu romper esse topo anterior aqui, ó. Tá? E muito menos esse aqui. Esse aqui é o topo diário e esse aqui é o topo do gráfico de 4 horas. As coisas tenderão a se acalmar e melhorar quando a gente produzir um fundo duplo no gráfico de 4 horas e romper o topo anterior, que é esse mini topo que nós temos aqui. Então, isso tende a fazer o quê? O preço vir, testar a região 0,5 de Fibonacci. Se ele conseguir não perder mais os 23 mil, aí sim a gente tem a chance de produzir um possível fundo e acalmar o mercado. Por enquanto, não é essa a realidade que nós estamos, né? Nós estamos ainda em tendência de baixa, nós ainda não testamos FIBO, não testamos essas regiões de FIBO, então tem muita água para rolar. Então não posso afirmar que aqui que enquanto ele não conseguir romper a região 0,68 de Fibonacci, a gente consiga produzir um fundo verdadeiro, tá? Então dessa última grande queda que nós tivemos aqui, o que eu preciso é pelo menos que ele rompa os 26.700 dólares. Se mantendo acima dos 26.700 dólares, isso significaria que ele estaria saindo de uma condição de retração para o preço continuar caindo. Por quê? Até esse nível de preço ele pode bater e voltar. Pode bater e simplesmente voltar a cair. Tá? Então a gente precisaria que ele passasse esse nível de preço na condição atual, né, 26 mil. Lógico, se o preço continuar caindo, eu vou ter que traçar essa Fibonacci novamente, e aí a gente vai ter que identificar os possíveis novos níveis de retração. Mas enquanto o gráfico de 4 horas está derretendo, nós seguimos em tendência de baixa. Tá? Então não tem nada ainda, nada que me diga que o preço vai voltar a subir a qualquer momento. Simplesmente, absolutamente nada, a não ser nessa base fundamentalista do vencimento dos contratos futuros hoje, que podem trazer para frente uma possível reajuste, um possível short squeeze, uma possível alta que consiga provocar o rompimento desse topo anterior aqui. Enquanto ele está fazendo topos e fundos descendentes, não tem nada, né, tirando esse fato aí, que possa fazer o preço voltar a subir no curto prazo. Tá? Em algum momento vai acontecer o short squeeze. E outra coisa, muito importante, né? O mercado ele age igual um elástico. Então, quanto mais rápido e forte ele cai, mais o short squeeze vai ser violento. Mais repentina a alta, quando ele bater um fundo verdadeiro, né? Quanto mais forte, com menos movimentos de onda ele cair, e mais reto e vertical ele cair, mais alto e rápido vai ser o repique e a busca de liquidez dos mercados futuros. Tá? Então a gente tem geralmente um movimento muito repentino de alta depois, logo depois, e depois ele começa a se acalmar, e aí faz o período longo, aquele da janela do tempo que eu comentei com vocês, que é aquela lateralidade infinita e que o mercado consolida a fundo. Tá? Só estou olhando aqui para ver se vocês estão enxergando aí. Então, basicamente, ainda o preço do BTC, na minha opinião, ainda não formou um fundo que eu possa dizer, não, agora é fundo mesmo e dá para comprar. Ainda está muito, olhando assim no gráfico semanal, ele já indicou compra, né? Porque a gente tocou na região de sobrevenda semanal, sinal que aparece
que inclusive ultrapassou o sinal mais negativo do fundo de 2018 lá em 26 de novembro, só que lá em 26 de novembro de 2018, o que a gente tinha era justamente uma parada da elevação da taxa de juros, né? Então a gente teve uma parada da elevação da taxa de juros nesse período e ele ficou por 6 meses o preço subindo, que foi o que entregou no início de 2019. Então a gente não tem esse cenário ainda acontecendo, a gente não tem esse cenário de estabilidade acontecendo. Com um cenário não estável, mesmo que ele indicou aqui compra, né, no semanal, ele ainda está arriscado a produzir mais fundo, né? Fundos, então, onde tem maior faixa de negociação, realmente aqui 14 mil dólares, então entre 12 e 14 mil dólares é a região onde ele pode vir a retestar um possível fundo futuro, mas ainda, né, ainda a gente está em tendência de baixa no gráfico diário, não tem o porquê acreditar em possível reversão agora. No semanal, a mesma coisa, tendência forte de baixa semanal. E o que mais me preocupa no sentido emocional que é, devo aportar 100 mil reais em BTC agora e comprar um Bitcoin inteiro ou vem cair mais? O que mais me preocupa é justamente o cenário atual inédito, onde a gente está entre a cruz e a espada. Esse é, para mim, o maior fator de perigo. Por quê? Porque o que a gente vê são baleias vendendo os seus bitcoins também, tá? Então o pessoal está falando que as baleias estão acumulando bitcoin. Gente, pode ser que uma ou outra baleia está comprando bitcoin, mas não quer dizer que a baleia ela tem um poder de antecipar o futuro, tá? O que eu enxergo, na verdade, é os long-term holders, que são pessoas que possuem bitcoin em hold com mais de 5 meses e 15 dias, estão vendendo seus bitcoins. Para mim, os indicadores mais importantes não são os indicadores, por exemplo, da atividade das carteiras. Quantas baleias estão, quantas carteiras que têm mais de 10 mil bitcoins estão com mais bitcoins agora. Não me interessa elas. Por quê? Porque pode ser carteira de institucional, pode ser carteira de corretora. Então, geralmente, em mercado de baixa, a corretora vai absorver mais bitcoins, ela vai segurar, reter mais bitcoins. Então, elas não me trazem nenhuma segurança, são indicadores completamente, vamos dizer assim, inúteis. Eles são legais ali para o cara produzir conteúdo e falar, ó, a terceira maior carteira de Bitcoin está acumulando Bitcoin. Foda-se, ninguém quer saber disso. A gente quer saber o preço. A gente quer saber, nós temos mais demanda ou mais oferta no mercado? É isso que eu quero saber. Eu não quero saber se tem uma baleia que está comprando ou comprou ontem, porque essa baleia que comprou ontem, ela pode se arrepender no outro dia e vender tudo. Coisa que várias vezes já aconteceu. Então, para mim, eu tenho que ver o long-term holder ou o comportamento do investidor que tem o psicológico de comprar um ativo especulativo de alta volatilidade que consiga segurar emocionalmente aquele Bitcoin sob sua posse durante 5 meses e 15 dias, ou 11 dias, no caso, que é a métrica que a Glassnode utiliza, tá? Então eu quero saber desse afegão médio aí. O cara comprou a Bitcoin há 5 meses atrás, o que ele está fazendo? Ele está holdando? Ele está vendendo? Então agora, por enquanto, eles estão vendendo. Se a gente for ver aqui no preço agora em 20 mil dólares, né? A gente ainda tem queda pela frente, tá? A gente ainda pode ter mais quedas pela frente. Ele ainda não chegou nos níveis máximos de venda, de aceitação aqui, ó, de vender os seus bitcoins, né? Então a gente ainda não chegou nesse fundo aqui, ó, a gente não chegou nessa consolidação de fundo aqui. Então é aquela história, né? O que é importante para ti? Para o teu caso, o foco é longo prazo e não interessa o preço do Bitcoin no curto prazo. Você não vai sofrer com isso, você vai colocar um dinheiro que você não precisa, ou você vai colocar uma quantidade X de dinheiro que vai te fazer sofrer caso ele perca mais 50%. Porque se ele cair de 20 mil e 500 dólares para 10 mil dólares, é mais 50% de baixa. Então, no mínimo, ele vai ter que subir 100% para você conseguir empatar, né? Então, psicologicamente, você consegue ter um dinheiro que ele sustente essa baixa e você não sofra emocionalmente? Essa é a grande questão. Porque olhando para o preço para o longo prazo, para aquilo que a gente acredita no BTC,
ele tá a preço de banana mesmo. Ele tá ao preço de banana não, porque a banana tá cara, mas ele tá a um preço bem interessante, né, ele tá a um preço interessante de compra, tá. Ele já tá em fase de sobrevenda, já está em fase de dor máxima, mas aí toda a questão é: você aguenta a dor de ver o patrimônio derreter mais 50% ou não? Se não, não entra no mercado agora, não compre bitcoins agora, nem nenhum mercado de alto risco agora, e aguarde ele consolidar um fundo. E aí você entra mais tarde, vai entrar com atraso, vai entrar com menos risco, tá? Mas vai pagar mais caro do que outras pessoas que tentaram chutar o fundo, né? Mas pelo menos você emocionalmente vai entrar mais equilibrado. Você vai estar melhor emocional, com o seu emocional mais tranquilo. Agora, se você tem um emocional de, eu vou colocar o dinheiro que eu posso perder, o capital que eu posso perder, porque eu acredito no BTC, nos fundamentos, eu sou um Bitcoin maximalista, ou sei lá o quê. Você pode comprar agora fundo, pode comprar agora, porque já tem uma queda, um drawdown aí, uma queda de 70% no preço do Bitcoin, do topo histórico, e aí você pode fazer isso com mais tranquilidade, né? Porque você sabe que você confia no ativo, o ativo não perdeu os fundamentos e é o momento de entrar. Mas é uma coisa muito pessoal isso. Investimento é sempre uma coisa muito pessoal. Conforme eu expliquei para vocês, eu não consigo ficar 100% exposto em BTC com todo o meu capital, porque senão eu sofreria muito. Meu emocional iria pro saco junto com o preço, porque eu não saberia quanto tempo levaria para eu conseguir recuperar o poder de compra que eu tinha antes. Pode levar 1 mês, ou pode levar 6 meses, ou pode levar 1 ano. A angústia não é o quanto que vai valer no futuro. Todos nós sabemos que o BTC provavelmente vai valer muito mais no futuro do que vale hoje. Mas a angústia é: quanto tempo levará para eu ter o poder de compra que eu tenho antigamente?